Olá, boa tarde. Hoje é dia 13 de dezembro. Ainda ontem fiz a leitura e a interpretação e comentários importantes sobre o nosso mês de novembro, né? E agora cabe a mim, como com todos os síndicos anteriores, transmitir a toda a nossa comunidade aqui, a nossa pequena coletividade, como eu digo sempre, o relatório das ações, né? Eu já tenho um relatório feito, está lá no nosso canal do YouTube, sobre as ações desta gestão de janeiro até julho. Então, houve uma mistura aqui em certo momento, porque esse relatório aqui, que vou ler para vocês agora, sem muitas delongas, como se falaria, as ações de julho até 11 de dezembro, antes de ontem, porque eu segui os nossos lançamentos, extraindo aqueles que a chegada de capital, enfim, e dando conta das tarefas. Isso sim que é importante, né? Porque vivemos este ano de 2024 um período maravilhoso no prédio, eu acho, maravilhoso. E eu faço aqui agradecendo a todas as pessoas que nos apoiaram, digo a nós porque boa parte desse tempo estive em companhia de várias pessoas que assim assiduamente e com muita garra estiveram pegando junto e aí estimulando e vão. Depois, não, você sabe que as pessoas têm coisa para fazer, as pessoas adoecem, as pessoas envelhecem também, se cansam e têm coisa para fazer, enfim, cada um tem a sua vida e o síndico acabou ficando em ações como uma pessoa individual, representando o coletivo. Aliás, queria dizer que cada vez mais, dessa vez aprendi, acho que a gente aprende até a morte. Sempre a gente aprende quando a gente quer aprender, né? É que uma vez eleito ou eleita a pessoa, melhor assim, ela passa a ser síndica, essa pessoa passa a ser síndica de todos os condôminos. Ela não é de metade ou de um terço, né? É de todos. Ela passa a ser a guardiã do patrimônio, a guardiã do nome, a guardiã e a promotora da dignidade daquela coletividade. Não é um cargo assim de menor importância, não. É um cargo que é importantíssimo, porque é quem representa o condomínio perante todas as instâncias jurídicas, administrativas, públicas e da comunidade também. A ANJA, por exemplo, os demais síndicos daqui, perante as próprias pessoas do condomínio. E quero dizer que fui muito respeitado, muito. Jamais eu fui desrespeitado aqui. De qualquer modo, virar cara, nunca. Sabe? Jamais fui alvo de palavras ofensivas. Jamais eu fui alvo de críticas depreciativas. Eu aceito e gosto de avaliações que sejam críticas, são avaliações, mas elas vêm com o interesse de somar, não de destruir. Então, meus caros, para aquelas pessoas que não conhecem e para aquelas pessoas que conhecem também, porque há uma especificidade nessa administração aqui, já que nós estamos vivendo ela, né? Então, vejam, existem ações que são absolutamente corriqueiras, né, que vão acontecer em qualquer tempo, em qualquer ano, em qualquer gestão. Essas ações foram todas rigorosamente cumpridas, sempre sob o espírito da honestidade, vamos dizer, da austeridade nos gastos, do controle férreo das despesas e na evitação, em muitas ocasiões, lamento dizer, a dispensa de comissões, sugestões e corrupções aí, que aqui bate e volta, não entra, né? Então, meus caros, todas elas foram feitas. Aqui vai a relação. Eu mandei para os grupos, tanto do grupo dos proprietários, quanto para o grupo dos moradores, né? Tem esse mesmo documento aqui, está lá em PDF, tá bem? Para quem quiser ler e acompanhar enquanto eu estou aqui colocando essa gravação que pretendo ser rápida.
Então, obviamente, as ações e pagamentos corriqueiros, eu coloquei sob este título, aquisição de... botei em ordem alfabética, só por isso que está desse jeito, tá? Aquisição de água para o salão de festas, aquisição regular e continuada dos materiais para as funções de zeladoria, não é? Que envolve a limpeza do elevador, a vassoura para varrer, pá para recolher o lixo, saco de lixo e todas essas coisas que vocês veem o Paulo diariamente aí envolvido. Ele tem que ter o material para fazer isso, né? Além de tudo, a dedetização das áreas comuns 2 vezes por ano foram feitas. Os depósitos que são regulamentares e constam na nossa convenção de condomínio, que são os depósitos das nossas economias. Graças a essas economias que vêm de administrações anteriores e também desta atual administração, que nós podemos dar conta do que aconteceu aqui. Sem dinheiro ninguém compra nada, ninguém faz nada, né? Então precisamos ter fundos. Uma das coisas interessantes é que todos os prédios aqui em volta fizeram chamado de capital, nós não. Talvez até por causa disso tenhamos nos incomodado tanto com certos prestadores de serviço, tá? Mas a verdade é que temos aí a melhor obra possível, a melhor consultoria possível, a melhor assessoria possível, porque é necessário negociar e ter habilidade para negociar. Depósitos, então falei já, depósitos, esses são mensais, 15% do montante para o fundo de melhorias, 10% do montante o fundo que consta em lei, chamado fundo de reserva, né? Então está lá, sempre foi colocado, esse mês ainda não coloquei, mas amanhã eu farei isso aí. Limpeza da cisterna e da caixa d'água, de preferência cada 6 meses. Fizemos uma, não fizemos a segunda ainda. Compra de material escritório, cola, grampeador, cartucho de tinta, já que a impressora é de cartucho, né? É material de escritório que ninguém vai, como é que vai gastar excessos, né? A ideia é sempre bastante bom senso no custeio dessas coisas, desculpe. Pagamentos regulares de guias e boletos que são recebidos do escritório, nesse caso é o Pereira Jorge Consultoria em Contabilidade, que são os ISS, Imposto sobre Serviço da Prefeitura, FGTS, Impostos Federais e outros, tá bem? Todo mês tem, como eu digo sempre brincando, morte e impostos, você pode contar como certo pelo que eles viram. Aí vem o pagamento do salário do nosso zelador, hoje o Paulo César de Matos, que nos assessorou e deu uma como é que eu vou dizer, assumiu como sua essa nossa causa. E é dele também, né? Vale alimentação, vale combustível também para ele dentro da lei. Pagamentos a fornecedores. Óbvio, nós precisamos o gás, então fornecedor do gás. Nesse momento, a Nacional Gás. A Casan, porque a água todo mundo precisa. Podemos espernear pelo preço, mas é indispensável, como é que vamos fazer? Casan, já falei, Celesc, pelo mesmo motivo, seguro. E aqui no seguro eu coloquei uma nota embaixo. Importante notar que no que se refere a pólice seguro, que retirado o item risco de desmoronamento, que constava antes, a contratação que saiu pela metade do preço, lá no Cicobi. Orientado pelo John, pelo Fernando, pelas pessoas que são muito atenciosas no tratamento da nossa comunidade aqui, da nossa administração, da nossa, como é que eu diria? Da nossa entidade aqui, a nossa pessoa jurídica. Pagamentos também referentes ao empréstimo consignado ao Paulo há muito tempo atrás, oferecido e conseguido por ele. E isso é descontado da folha de pagamentos e ele paga e nós pagamos para a empresa lá, que é uma entidade financeira. Pagamento da mensalidade da Anja, com todas as coisas que a Anja oferece. E daí ontem passei e fiquei muito contente de ver toda a festividade de Natal. Bonito, só que eu achei que daqui mesmo, da nossa comunidade, aqui desses muitos condomínios, havia bastante gente, mas havia mais gente de fora. Curioso, né? Enfim, a Anja está aí, nos oferece segurança, faz
a limpeza de toda essa região. Tem lá uma horta comunitária, não sei se é assim que se chama, mas chamam de quintal, que chamam, né? É um maneirismo local. Trabalho de jardinagem e poda de árvores, evidentemente nós temos esses seres vivos aí, plantas e jardim, e grama, etc. Temos que podar e tirar as ervas. E avaliação regular e adoção de providências necessárias com relação aos extintores de incêndio e mangueiras contra os referidos incêndios aí. Então, isso aqui todo mês tem que fazer. Todo mês. Não importa se você está acordado ou não, você tem que fazer. Agora vamos às ações que não são corriqueiras, tá? A partir de julho, eu não coloquei datas porque não importa a data, não é um cronograma, é um relato de ações. A primeira foi que finalmente nos livramos daquela empresa chamada Maldacom Engenharia, que terminou depois de muito tempo o que era necessário para finalmente recebermos o nosso atestado de regularidade perante o projeto Se Liga na Rede eu acho que é da Secretaria de Vigilância Sanitária, né? E que, de modo que estamos absolutamente regulares. Tudo certo, pagamos, recebemos, não demos nada para eles, tá? Lá no quadro de aviso, lá embaixo, o vidro, tem lá um atestado lá para quem quiser dar uma olhada, para se orgulhar junto com a gente. Depois veio a contratação da empresa Coeficiente, uma vez que se decidiu em Assembleia Geral Extraordinária. E nós optamos, dentre as várias empresas, pela segunda mais barata, tá? E acreditamos na capacidade dessa empresa. E nós vimos o andamento das obras. E então, hoje, nós pagamos tudo para essa empresa, não devemos nada. E ela tem muito a fazer ainda no prédio. Vários apartamentos estão aqui com alguns problemas. Nem sempre são simples, mas ela responderá. E se ela não responder, precisamos ver, ou precisará ver a próxima gestão, o próximo Conselho Fiscal, o que fazer para a defesa dos nossos direitos. E acho que eu, não síndico, né, eu pessoa, acho que o condomínio deveria ter um conjunto de 3 ou 4 bons profissionais, que eu vou chamar de, para uso aqui meu, equipe de manutenção. Aqui do lado, aqui, o número 405, o Valmor. Deu um problema lá no apartamento do Valmor. O que foi? Vazou, como está ali na Luísa e dos Lucas. São dois. Então, estava vazando. Pois bem, vai lá a equipe de manutenção e resolve. Tá? Não sair toda uma empresa de engenharia, tem que fazer licitação, tem uma equipe permanente de manutenção e de ação rápida. Porque quanto mais se demora, mais se estraga. Mas isso é uma coisa que vamos amadurecendo na medida em que as administrações que vão se sucedendo e vão adquirindo habilidades aí. Isso eu aprendi nessa vez, porque é muito difícil. Até às vezes coisas simples, em princípio simples, como o portão. Olha, eu tive que quase me ajoelhar na frente da pessoa para ela vir consertar. Ninguém queria vir. Ah, não. Conserto de portão, nessa época, fim de ano, veio, né? Felizmente o Wanderson veio e resolveu. Claro que pagamos, né? Então, a Coeficiente foi contratada, está fazendo, não terminou, continuará a fazer, resolverá o salão de festas ali, e lá na calçada, aquele problema que está lá já foi prometido pelo Ramon, que é o engenheiro de obras, né? Já que o outro é da parte financeira, consertar aquilo lá, e ele assim o fará. De modo que em breve teremos a calçada que custou muito esforço por parte de pessoas aqui do nosso condomínio, que tem parentesco com pessoas que trabalham na administração pública, que fosse feito o conserto daquele árvore. Lembram que rompeu a tubulação da Casan, praticamente explodiu a nossa calçada e ficou por isso mesmo. E afim, porque o poder público nem tomou conhecimento. Foi necessário que um de nós aqui se dirigisse a alguma instância do poder municipal, e aí veio uma equipe em três ocasiões e consertar. Infelizmente, problemas da drenagem aqui interna, causadas
por problemas lá dos operadores da obra, que deu problema lá e tiveram que quebrar aquilo tudo. Eu botei aqui, destaque-se a impossibilidade da mesma autoridade com vistas à aquisição de latas de tinta. Ainda estou no item contratação da coeficiente e tudo que vem junto com ela, né? Houve um esforço férreo para o controle das despesas com elaboração das obras, como contratação de andaimes, porque se você deixar, é uma festa. Fica o ano inteiro os andaimes aí, a cada mês eu condomínio pagando. Então, estava lá com o calendário na frente. Até quando, por favor? Bom, bomba de drenagem, que tivemos que, porque precisava esvaziar algumas caixas que estavam entupidas, cheias d'água, tinha que tirar a água para ver o que tinha lá atrás, embaixo. Caixa para pinturas e outras, que todas elas são caras, tá? Umas até nem tanto, mas no montante, afinal de contas, é a nossa economia que é limitada. Botei lá, vou ler aqui. Destaque-se a impossibilidade da mesma austeridade, com vistas à aquisição de latas de tinta. Aquelas latas desse tamanho assim. Tem, eu não sei quantos, qual é a capacidade cúbica daquilo lá. Cada lata daquela custa R$800. Não é redondo, 790, 820, por aí. Quer dizer, 10 latas dá 9 mil reais, às vezes, sabe? Não deu para ter, por falta de pessoas para controlar, tá? Aqui começou o nível de estresse. Porque começou um bate-boca, né? Quer dizer, onde é que vai essa tinta, afinal de contas? E era toda hora tinta, a obra em andamento, e impermeabilizante, e sei lá, coisas da obra que certamente as pessoas da engenharia saberão explicar melhor o nome desse material. O que eu vi é que foi muito, até para mim, que trabalho com psicologia e psicoterapia, e fui professor, a maior parte da minha vida profissional, e não entendo nada, mas saltava os olhos, sabe? Então, faltou austeridade por falta de gente. Eu estava sozinho, como é que eu ia fazer? Perante tal falta de controle, se proibiu a aquisição de qualquer item da fornecedora chamada Ilha Tintas. Eu falei para vocês sobre essa Ilha Tintas lá nas leituras dos extratos. Não que eles sejam desonestos, nada disso. Quero dizer é que comecei a perder o controle, já não sabia mais. Aí eu fui lá e disse, olha, chega, está proibida qualquer aquisição de tinta, reboco, o que for, eu não sei o nome das coisas, tá? Enfim, sem que ele me desse uma justificativa e me dissesse para onde ia. Olha, Revelati, essa tinta aqui, cor café, vai ser aplicada aqui nessa parede. Tá? Muito bem. Então, ótimo. Pode comprar. Entrava em contato com a pessoa, chama-se Moisés. Moisés, dá para você fazer gentileza, mandar 2 latas de tinta assim? Aí eu sabia onde ia. Até aí já não sabia mais. Então, foi o único jeito de estancar essa sangria que estava acontecendo. É juízo meu, maledicência, maldade que... Não, juro que não. Mas nós não podemos, eu como representante do condomínio e controlador principal das nossas despesas, pedindo ao conselho, mas se o conselho confia em mim, eu digo, precisa de uma lata de tinta, o conselho autoriza, né? Mediante a segunda senha lá no Cicobi. Não sou leviano, então bloqueei. E curiosamente, não fez falta, sabe? Não houve. Parou a coisa assim, de repente, não precisava mais tinta, de repente. Não é inacreditável isso? Bom, as ações previstas no contrato, consistindo na retirada e recolocação das unidades externas do condicionador de ar, lembra disso? E fechamento das aberturas pertinentes, porque tinha uma abertura lá atrás, né?
Aí ninguém sabe o que tinha lá, porque ninguém fotografou. Se tinha meia parede, se tinha uma chapa de gesso, se não tinha nada. Resultado, e o fechamento das aberturas pertinentes às instalações desse equipamento geraram grande conflito de interesses e opiniões. Conflitos sérios, com hostilidades mútuas, sabe? Foi muito desgastante, porque era óbvio que se eu vou cobrar R$800 para fechar um buraco lá, eu tenho que provar por que são R$800 e não 400 ou R$0, né? Então, é isso, eu não tinha prova de nada, tinha a palavra, tá? Então, começou conflitos. Hoje, felizmente, as relações estão resolvidas, estão civilizadas. É sempre nosso interesse, meu particularmente, que os conflitos sejam resolvidos de um modo construtivo. Então, a destruição do outro não resolve nada. Aliás, qualquer macaco, sem ofensa para os macacos, é possível isso. Qualquer macaco pega um pau e bate na cabeça do outro. Não é o nosso caso, né? Vamos compor. Essa sempre foi a proposta. Só que, às vezes, a pessoa não quer compor. Aí, você não quer compor, aí a coisa muda de figura. E eu não sou pessoa de ceder com facilidade. Eu só sou educado, até elegante, se me permite ser um tanto pedante. Mas burro não, e frágil também não sou. Então, desculpe, foi pesado, essa pegou pesado. Então, com forte desgaste para a qualidade das relações entre a administração do condomínio, ou seja, eu, e a equipe de gestão da contratada. Essas ações geraram despesas cobertas pelos condôminos, essas de retirar e botar e fechar buraco, todo mundo sabe disso, e todo mundo viu que o condomínio não ficou satisfeito com aquilo que foi cobrado, e algumas das pessoas receberam de volta, inclusive, porque de fato tinha provas de que havia lá uma solução e, enfim, se resolveu. O próximo item, a aquisição de pingadeiras de granito para aquele lugar onde tinha aqueles caixotes aí do lado dos apartamentos 101, da Josi e do Carlos, do 106, agora não me lembro o nome das pessoas que moram lá, estou com a cabeça em outro lugar, e também do apartamento 102. Todas essas caixotes aí, que não são caixotes, não é de madeira, são de concreto, de tijolo e revestido de cerâmica, geravam grandes infiltrações, mofo pelo lado de dentro. Então, aquilo foi até por sugestão de um dos condôminos, se retirou aquilo lá e se fez o acabamento com um tipo de impermeabilizante e se fez na quina, na borda daquilo lá, algo chamado pingadeiro, que é uma chapa de granito que tem uma ranhura, de modo que a gota d'água passa ali, quando chega na ranhura ela cai, não alcança a parede. Chama-se pingadeiro, é isso. Achei uma coisa muito inteligente, muito simples, muito inteligente, muito eficaz. E também pingadeiras para os bicicletários, para ali aquele lugar do depósito de lixo e dos rejeitos, né? Do gás também, e em todos os muros, de modo que do bicicletário, porque é um investimento barato e protege muito a qualidade daquela parede que está lá, seja muro, seja desses compartimentos, desses lugares. Bom, ainda com relação... Agora eu pulei, então eu poderia ter mudado essa sequência aqui. Voltei ao item anterior, que é aquele da discórdia, com relação à qualidade, primeiro com relação à história dos condicionadores de ar, os buracos, essa coisa assim. Depois, a qualidade do serviço que estava sendo apresentado. Havia muita queixa, chegava aos meus ouvidos, as pessoas sabiam que tinham acolhimento, como sempre terão, sempre tiveram. E aí eu resolvi dizer para a Coeficiente assim, olha, não tem mais pagamento. Ou vocês fazem uma coisa assim, ou então não. E fui
levado, compelido a ir consultar um advogado, o Dr. Vitor Lonardelli, uma pessoa, um escritório que está habituado a lidar com essas coisas. Bom, então eu fiz qual era a pretensão? Que o juiz acolhesse o nosso pedido de depósito chamado consignação judicial, orientado pelo Dr. Vitor, cuja consulta custou R$500 ao condomínio, e fiz o depósito na Caixa Econômica Federal de R$16.340, ou 430, acho que é 340. Então, foi feito o depósito, tá? Processo e andamento desse processo lá no fórum, então, R$1.500 o escritório cobrou. E participação em uma reunião do Dr. Vitor, nessa reunião que fizemos aqui no nosso salão de festas, lembra que eu levei meu computador grande? Estava lá o Paulo, estava lá o Lorival, estava lá o Vitor, estava lá o Dr. Vitor, estava também, eu, né? Deixa eu ver quem mais. Me perdoe se estou esquecendo de alguém. Por que o Paulo estava lá? Porque o Paulo sabia tudo. Estava o tempo todo acompanhando e defendeu fortemente o condomínio. Então ele era um arquivo vivo. E lá na tela estavam o engenheiro Tiago, o engenheiro Ramon e uma advogada cujo nome, lamento muito, não me recordo agora, que me desculpe. E então, nessa reunião que se buscava criar uma agenda de serviços finais, né, e garantir a qualidade dos resultados das ações, tendo em conta o relatório da JM, Engenharia Diagnóstica, porque não era o Zé Luiz que estava dizendo, o Cribelati. Era a empresa técnica contratada por nós, condomínio, para fiscalizar a execução da obra. Tá bem? Então, não houve acordo. Não houve. Ficou assim, um ambiente mais ou menos amigável, vamos dizer, apenas amigável, né? E eles estavam convencidos que o serviço estava ótimo. Ótimo. Dizendo, não, está tudo correto. Como correto? Se tem mancha na parede, está aí. O relatório está aí escrito, né? Quer dizer, não é uma mera opinião. É um técnico da mesma engenharia e que está mostrando isso. Ainda assim, eles diziam, nós estamos trabalhando, nós vamos corrigir. E bateram nessa tecla dia e noite. Então, haveria um tempo de garantia também, nos disseram. Então, eles disseram, por que vocês fizeram isso? Contra nós que estamos fazendo trabalho aí com vocês. Eu disse, porque não está bom o trabalho de vocês, por isso. E eu tenho dito, e tenho dito, e tenho dito, e tenho dito. A canseira. E aí, o processo foi constituído. E aqui tem uma palavra a mais, devia ter tirado, infelizmente ficou. E o juiz entendeu pelo indeferimento do nosso pedido. Tá? Tendo o laudo da equipe da JM muito qualificado e entendeu que o argumento da advogada, da coeficiente, que as equipes, botei ali um ponto de interrogação, que eram duas pessoas, as equipes, estavam atuando no prédio. O contrato não tinha terminado, o tempo estava dentro do cronograma, realmente estava, mas não era sobre isso, ele estava falando sobre a qualidade do que estava sendo entregue. Ainda assim, a justiça não nos acolheu na figura desse juiz, cujo nome nem sei, porque ele aceitou a ideia de que a empresa estava fazendo as correções e que era impróprio reter o pagamento. Uma vez recebida essa informação, obviamente o condomínio tratou de pagar e o dinheiro estava lá na justiça. Chegou ontem, 12 de dezembro, tá? Quando é que foi isso aqui? Foi em setembro, acho, meados de outubro, agora teria que ver lá no cronograma, mas ficou parado na Caixa Econômica, para provavelmente a Caixa Econômica usar. Então, meus caros, é isso. O juiz não nos acolheu e nós não podemos descumprir o contrato, porque no descumprimento do contrato nós corremos o risco de uma multa contratual de 20%. Isso quer dizer, muito mais caro do que aquilo que nós estávamos devendo. Seria 34 mil, mais de 34 mil. Nós estamos devendo 32, logo
teríamos que pagar os 32 mais 34. Só um maluco que ia fazer isso aí. Bom, então foi feito o pagamento daquela quinzena, era a nona quinzena, já eram 10 total. A nona quinzena. E agora a 10ª já está paga. Então não devemos nada para ninguém, nesse caso para coeficiente, tá? Então, meus caros, não foi acreditado ainda porque está dependendo da segunda senha do Conselho Fiscal. Mas já está o dinheiro na conta e já está lá no Sicoob programado. Então, ponto. É uma coisa liquidada. Temos que nos lembrar que a Coeficiente é uma empresa que foi a segunda dentre, assim, da melhor para pior, ela foi a penúltima, que é o que a gente podia contratar. Ou então teríamos que chamar capital, 15 mil de cada apartamento, daria para a gente contratar melhor das empresas. Que não sei se também, eu que estou dizendo que seria melhor, é considerada uma boa empresa. Nem me lembro o nome dela agora. Também não estou sendo pago para fazer propaganda. A verdade é que também não estou desqualificando o trabalho da Coeficiente. Quero dizer que a Coeficiente tem preços mais acessíveis, porque ela não tem um quadro permanente como a outra lá. Aí não tem fundo de garantia para pagar, não tem férias, 13º e tudo isso, que uma empresa maior, de maior porte, consegue, mais recursos, eles são uma empresa pequena. Então, foi possível. Acho que eles chegaram a 85% do que seria desejável. E os 15% restantes, nós vamos ter que dar um jeito, sabe? Parece que é consenso, pelo menos entre algumas pessoas que não fazem parte do conselho e nem são síndicas, mas é consenso também entre as pessoas do conselho e eu também, incluído. Achamos que é melhor que a gente termine com a Coeficiente, porque eles já deram o máximo que eles podiam dar. Muito bem. Ponto final, tá? A molação chega. Contratação da empresa Vidraçaria Brasilis para fornecimento e instalação dos guarda-corpos previstos no projeto arquitetônico de atualização e embelezamento das fachadas do prédio, além da impermeabilização, que isso aí está junto, está óbvio, né? Então, esta também nos vendeu portas, já vamos tocar nisso aí, nos vendeu e instalou, falta apenas vidros num apartamento aqui, que vai ser provavelmente colocado, deu um erro de medida por causa de mudança no parapeito, depois da janela, enfim, dá uma confusão lá, que é melhor a gente nem prestar atenção em detalhes, tratar de resolver. Como sempre eu digo, não adianta sair buscar culpados e analisar processos de problemas, tem problema, é resolver, é isso, o que tem aí? Tal coisa, então vamos resolver. É isso que nós precisamos fazer, senão a gente vai ficar o tempo todo olhando para trás, né? E olhando para trás, não produz nada. Nós temos que olhar o que é mais imediato. Imediato quer dizer logo, não é? Tem imediato, mediato e futuro. Tão longo longo prazo. Não, imediato. E vamos resolver e provavelmente em breve, muito breve, será resolvido. Forneceu também 3 portas de vidro e as molas que vão ficar lá. Mais na frente eu vou tocar nisso. Não devemos nada para eles. Tudo pago, tudo em dia e temos dinheiro em caixa. Não muito, mas temos. Contratação simultânea da uma empresa, chama JM Engenharia Diagnóstica, em atenção àquilo que foi decidido, tem um erro aqui de digitação, na Assembleia Extraordinária, para fins de fiscalização técnica da execução da obra a cargo da Coeficiente. Tá? Foi efetuada a quitação de todas as parcelas previstas, terminando tudo em novembro. Então, não devemos nada para ninguém. Que bom, né? Coisa boa a gente chegar no fim de uma gestão tendo gastos terríveis, que é de assustar, como eu falei lá quando eu fiz o comentário sobre o extrato, que parecia um avião que ia bater no solo assim, e arremeteu e subiu. Que bom. Isso porque não temos nada de imprensa no prédio e porque também houve bastante rigor, né, no controle dos gastos. Aquisição de novas caixas de correio, porque aquele Batman que estava lá no canto, como eu brincava sempre, ele estava crítico, né? Além de ser um símbolo horroroso de decadência que é para nós, né?
Então, se observou o quê? Praticidade e também um certo senso estético, porque ajuda a decorar. Aliás, eu tenho ficado surpreso como as pessoas gostaram daquelas caixas que são arredondadinhas assim nos cantos, né? Registro junto ao Corpo de Bombeiro, porque não existia esse registro, e estava misturado aqui com aqui da Raquel e os outros síndicos, enfim, se resolveu também a custo de R$340. Bom, na verdade foi 8 vezes lá, mas, enfim, acho que a gente tem que ser persistente, né? Substituição de equipamento e de iluminação nas garagens, nos salões de festas e canteiros. Então, tirando aquelas lâmpadas que estavam gastas, os suportes estavam gastos, detonados pelo tempo, e se colocou essas modernas, contemporâneas, quer dizer, quadradinhas e que iluminam bem e tem aquela famosa luz branca fosca ou coisa parecida. Sabe, é interessante como à noite a gente passa, eu já fiz isso algumas vezes, e o nosso condomínio, que não é porque eu acho assim, vamos aparecer, né? Não, chama atenção, porque ele é todo acolhedor, sabe? Não é porque é iluminado, também é iluminado, mas é porque ele passa um acolhimento, assim, no meu modo de entender. A reforma parcial e pintura do saguão de entrada do edifício, que estava bem feinho, né? E com a impermeabilização das paredes, especialmente naquelas próximas do piso, cheio de bolhas, assim. Aquilo foi lixado, raspado e se passou impermeabilizante e foram tratados, então, essas partes, menos uma benedetta de uma parte da parede que está atrás do sofá, que aquela lá tem algo que futuramente, não vou mexer agora, não mais em época de festas, vai ter que se retirar aquele reboco todo, pelo que me disseram, tá? E reconstruir aquilo, chegar lá no tijolo e reconstruir tudo, porque provavelmente está tão úmido lá que a tinta não para. Pelo menos o que me disseram. Estou vendendo peixe pelo mesmo preço, como diria lá no mercado público. Então, aliás, lá não vende pelo mesmo preço, mas aqui se vende. Então, foi o que me disseram, tá? Esse fato, todavia, no meu entendimento, não prejudicou em muito o novo aspecto, né, da entrada do prédio, que está bastante bonito, né? Outro dia até uma das meninas, que são muito engraçadinhas, as meninas do prédio, não quero citar nomes por isso, elas elogiaram, sabe? Eu fiquei impressionado, assim, muito entusiasmado por ver que às vezes a gente, adolescente é bom. Não, elas estão olhando tudo. Essa meninada aí do século XXI voa bem alto e observam tudo, os alfas, né? Eu gosto muito. Enfim, aí vem a aquisição de porcelanato e letras para o nome novo do prédio, né? Que eu substituí, uma vez conversado com um advogado, trocando o nome condomínio Espaço de Piacentini, que é o nome fantasia, porque o nome mesmo é Trindade VIII, né? E por Residencial Espaço de Piacentini. E por que fiz isso? Porque é uma residência, né? Parece uma bobagem. Mas se você coloca residencial, chama o conceito de residência. Quer dizer, é um lar, são muitos lares que aí estão, 24 lares. Então, não se pode fazer qualquer coisa. Uma fábrica se pode fazer, num shopping se pode fazer, no hospital, porque as finalidades são outras, não são residenciais. É aqui que vivemos, aqui temos as nossas roupas, as coisas que gostamos. Esse quadro aí, que não é de nenhuma artista famosa, mas é um quadro alegre, né? Afinal de contas, essa sala aqui como em qualquer dos apartamentos 3 quartos, é uma sala de estar e sala de jantar também. Então, tem esse apelo. Aliás, está meio torto o quadro ali atrás, agora que eu estou vendo. Então, voltando aqui, se comprou porcelanato e lá no próprio projeto constava a aquisição numa dessas lojas boutique da Portinari, da Cerâmica Portinari. Não foi fácil encontrar aquilo. Até uma vez o Ramon e eu fomos atrás, eu fui atrás e fiquei em contato com o Ramon. Ramon, o que você acha? É parecido? Olha só, vai ser... No fim,
me faltava e depois me foi fornecido o projeto, por algum motivo não chegou às minhas mãos, ou chegou e eu, sei lá, não estava comigo. E lá fui ler, constava o tipo de porcelanato. E aí um dia fomos lá e achamos lá, eles nos forneceram e compramos, está lá posto direitinho, tá? Inclusive com as letras que foram, e no meu entender ficaram maravilhosas. O Alain, que é o do Destaque, o nome da empresa, com K, se não me engano, é um artista do metal, sabe? Aquilo em aço inoxidável, que depois foi colocado naqueles tanques de pintura eletrostática e ficou aquele cobre polido, né? Está no projeto também a iluminação daquilo, mas não a iluminação da primeira forma, que seria colocar a iluminação dentro das letras. Era muito complicado, vai que queime, como é que vai fazer com aquilo? Então é colocado do lado, atrás daqueles muros, sem iluminar os apartamentos, isso é muito importante, que imagina então um holofote, e também uma coisa discreta, nós não vamos fazer um holofote de teatro, né? Ou de circo, aquela coisa fortíssima. Até porque não precisamos também tornar o edifício tão evidente, né? Mas iluminar é uma coisa interessante e está no projeto, já naquele projeto adquirido e aprovado desde a época do Lorival, acho. Eu tenho fotos, assim, um dia, se eu tiver tempo, eu vou juntar aquilo e vou colocar no grupo para vocês verem o quanto se trabalhou para chegar nisso aqui. Desde a época da Covid, que nunca se parou. Não é assim, magicamente, que nós vamos fazer o quê? Não, foi muito pensado. Muito bem. Conserto de buraco na entrada da garagem. Tipo da coisa, passou o carro e afundou. Por que afundou? Porque estava oco embaixo. Então, teve esse conserto aí. Custou um pouco, porque o funcionário da Coeficiente, em vez de almoçar, consertou o buraco e nós pagamos para ele. Conserto de portão da garagem da Rua Florença, já falei antes, que aí precisou civil, né? E precisou substituir a cremalheira, que é aquela régua cheia de dentinho lá, e é encaixado numa roda cheia de dente também, né? Que eles chamam cremalheira, e aqui roda dentada, que o motor faz aquilo funcionar. Só que o motor funcionava, mas tinha um defeito numa peça elétrica, não eletrônica, elétrica, que é um dispositivo assim, quadradinho, chama-se microinterruptor. Então, aquilo, uma vez que aperta o botãozinho ali, desliga, aperta de novo, ele liga, o motor funciona, ele não funciona e apaga. Enfim, aí ela abre e fecha o portão. E o trilho também foi trocado, além do próprio eixo dessa roda dentada aí, que foi, aliás, feito sem nenhum custo nessa parte aí. Aquisição do novo quadro de avisos, aquele de vidro, que está lá perto, substituindo o nosso Batman antigo, e fixadores na parede, para substituir o quadro de cortiça que estava lá posto antes, que resolvia, mas ele estava todo desgastado, a cortiça já nem pegava o percevejo que era usado lá. E um dia fui almoçar naquele La Boheme, e do lado olhei assim, tinha lá, Vidraçaria Salvador. Não estou fazendo propaganda, juro. Entrei lá, o cara disse, quanto é que é? Você fazemos. Quanto custa? R$380. Como assim? 380. Perto do que eu tinha visto, tudo R$700. Não disse para ele isso, claro. Sim. Tá, mas com os... Aí, turco é turco. Com os suportes, né? Claro, com os suportes. O que são os suportes? Bucha, parafuso, um eixo, que é oco, onde passa o parafuso, e que tem uma rosca lá, e depois tem aquele acabamento por fora, que é de metal. Ele deve ser um alumínio polido, sei lá o que é aquilo. Então, e está lá posto, né? Então, por favor, olhem de vez em quando. Agora mesmo vocês podem olhar, esses dias, estão lá um monte de negativas da Receita Federal, do Fundo de Garantia, reconhecimento do Corpo de Bombeiros, da dedetização recente, da regularidade perante a prefeitura que concerne a drenagem de esgoto e gordura, está tudo lá, tá? Eu boto também no nosso grupo, seja dos condôminos, seja dos moradores. Então foi barato, sabe? Já estou chegando no fim. Aí veio o Natal, então é Natal, Simone já dizia. Então, vejam, se comprou um novo pinheirinho, porque lá em cima, perto
da sala de máquinas do elevador, tem uma caixa com um pinheirinho. Só que estavam lá todas as partes, menos o eixo principal do pinheirinho, onde ficam os galhos. Paulo, vamos lá no 1001, e compramos lá, junto com o suporte para empurrar e puxar aquele vaso pesadíssimo, que o Paulo empurrava e puxava em cima de um saco de limpeza de chão, por R$40, pelo amor de Deus, né? Então, botar lá as rodas e tá lá o pinheirinho, árvore de Natal, com a decoração que o Paulo fez com muito bom gosto. Eu não sabia esse lado artístico daquele rapaz lá. Ficou bonito. E recebemos com muita alegria a doação de um arranjo natalino em cima daquele console, dado por uma senhora muito simpática do apartamento 102. E eu coloquei lá uma vela de cera, dessas que tem, a gente bota pilha embaixo, fica aquela luzinha imitando a chama. Tá lá e ficou bem bonitinho. Então, um acolhimento natalino bem interessante, que não tem a ver com qualquer religião, tem a ver com o espírito de Natal, com o espírito de querer bem, de encontro, enfim, esse encantamento, que também, claro, para os cristãos se reporta ao nascimento de Cristo, né, com todas as dúvidas que há sobre a data do nascimento dele. Então, foi comprado, está lá funcionando. Foram 3, agora, depois de muito tempo, né, conseguimos comprar as câmeras de vigilância. Já estão funcionando. Temos que decidir quem terá acesso ao software, ao aplicativo, que permite que a gente veja as pessoas chegando, saindo, etc. Temos por hora 3, uma em cada garagem e uma do elevador olhando para a porta. Os acabamentos não estão terminados, tá? Porque as câmeras estão funcionando, mas a parte estética está horrorosa. Vai ser feito o acabamento direitinho e vai se fechar, inclusive, o buraco no gesso que foi aberto lá para fazer isso, a instalação, lá na garagem da Rua Florença. Então, e quem comprou? Eu comprei. Por quê? Porque no Mercado Livre encontrei o melhor preço. E tinha lá, aliás, orientado pelo Vitor, do apartamento 106. Que vocês já devem saber, porque eu botei ali um recadinho. Ele nos orientou. E aí eu comprei essas câmeras, ótimas câmeras, qualidade 4K, sabe? E se mexe para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Aí tem visão noturna, tem uma ranhura para a gente colocar um micro SD lá de 516, acho que é 516 GB. Então, grava horas e horas e horas de gravação, mas ela não fica gravando direto. Só quando a presença de alguém especial, algo se mexe ali, ela liga a gravação para que a gente possa acessar. E quem pega o aplicativo tem acesso às imagens gravadas também. Por hora não, porque não tem nenhum micro SD colocado lá dentro, tá bem? Então, meus caros, por quanto saiu? R$540, as 3 câmeras, mais o suporte e tudo. O único problema é que é muito ruim, isso ficou desagradável para mim, porque estava lá na página do Mercado Livre a informação de que depois de recebido o produto, pode-se pedir a substituição da nota. E eu pensei, compro no meu nome, pago pelo meu Pix, porque aí ganhava desconto maior. E depois peço para trocar. Não, negativo. O fornecedor não substituiu a nota. Foi para a contabilidade. Acho que, bom, se o conselho provavelmente vai aprovar. Se não aprovar, acho que vai aprovar. Mas se não aprovar, dou para o condomínio, afinal de contas. A qualidade dessas câmeras é ótima. O Vitor é um baita assessor nessa parte, além de ser a pessoa que preparou as câmeras, fez a configuração dela. Nada como gente capaz, né? Vitor Marques, apartamento 106. As câmeras foram configuradas gentilmente pelo morador do apartamento 106. A instalação custou 300 pratas. A forca. Aquilo lá de fácil, mas enfim. No dia 11, para encerrar esse relato, houve a devolução de 16.463, voltando àquela novela lá
o Poder Judiciário, porque não voltava o dinheiro. Tive que pedir, inclusive, para um juiz que é meu cliente, para ele dar uma mão lá, pode falar com o teu colega, pelo amor de Deus, porque o condomínio não tem dinheiro, né? Não é uma lógica fazer a campanha de venda, né? É dia 5 e é dia 5 e pronto. Então, felizmente, não sei se porque ele ajudou, também pela ação do Dr. Vitor, a verdade é que chegou ontem, né? Então, atualmente, o condomínio nada deve a coeficiente em nenhuma das outras empresas e há a pendência do conserto da parte de madeira lá da decoração do salão de festas que foram danificados pelo alagamento provocado pela obstrução da rede de coleta pluvial adjacente ao local. Pronto. Até aqui foi o que foi feito no segundo semestre. Tá bem? Agora, hoje é dia 13, até dia 31 vocês terão que me aturar. Então, em futuro imediato, né, ficam algumas obras. A impermeabilização imediata da laje superior do quarto andar, em especial aos apartamentos 401 e talvez 402 também, com a colocação de novas telhas e aplicação de impermeabilizante sobre a laje, provavelmente danificadas pelo pessoal da pintura da coeficiente, já que foram vistas as pessoas lá no dia imediatamente anterior ao início da pingação lá dentro do apartamento 401, tá? Esse material já foi adquirido, tá? Era para chegar hoje, talvez chegue ainda, não sei, o Paulo sai às 5. Enfim, esse material já foi adquirido e pago. Deixa eu ver que elas são. Nossa, 17h24. Esse serviço vai ser realizado no dia 16. Era para ser colocado em função de aumento hoje, não foi, porque 2 das pessoas da equipe lá pegaram dengue. Que está, aliás, uma epidemia séria na cidade. Dengue, por um lado, e continua a Covid graçando solta. Não com a gravidade daquela época terrível que foi, das coisas mais tristes pelas quais o Brasil passou, que chegava a morrer 4.000 pessoas por dia. Então, pronto. Nessa mesma ocasião, quando a mesma equipe, além de impermeabilizar e trocar as telhas lá em cima, e espera-se que agora, de fato, né, vai fazer a vedação do fundo do elevador. O fundo do fosso do elevador, que está com muitas ranhuras, por onde, aliás, sobe gás do solo, que nós estamos em cima do lodaçal, vocês não acreditam. E lá tem o quê? Tem fungo, tem bactéria, tem de tudo lá embaixo. E isso tudo fermenta e vai subir por onde? Por qualquer chaminé que encontre. O fosso do elevador é uma chaminé, né? Quer dizer, por isso que às vezes está insuportável dentro do elevador, por causa desses gases que sobem lá de baixo. É necessário impermeabilizar, até porque nós chegamos ao absurdo de ter uma lâmina de 20 centímetros de água dentro do fosso do elevador. Não dá. Isso é porque a Casan não drena direito essa região aqui. Muito bem, meus caros, é isso. Ficou para depois, esperando melhoras das condições financeiras, a instalação das 3 portas de vidro, isso em tempo imediato, vamos dizer assim, seria talvez para fevereiro, já adquiridas e pagas, né? Salão de festa, saída das garagens, e ficou para um futuro quase sine die, né? Porque é por causa do custo, para um futuro mais em longo prazo, a aquisição das brises, para que tenhamos a finalização do projeto que nós compramos e estamos fazendo, tá? Por que não dá agora? Caríssima. As brises saem, metro quadrado de brises. O primeiro orçamento que chegou, bom, tem que dizer que o projeto exagerou no uso de brises, tá? Inclusive a cobertura de todas essas áreas adjacentes às áreas de serviço. Ora, uma vez lavado todos aqueles vazados, pintados, não há nada esteticamente indesejável ali, né? Então não precisa botar brise. Então se reduzem muito o número de metros quadrados. O orçamento original era R$ 296 mil de brises.
Claro, é um material bom, né? Não vai cair, não vai fazer barulho com o vento, enfim, não vai ter problema nenhum. Mas não é para nós, né? A gente não precisa se endividar para fazer isso. A gente pode juntar dinheiro como fizemos e depois... Bom, fiz de um orçamento. Esse primeiro foi apresentado por uma empresa indicada pelo coeficiente. Eu falei que é inadmissível, que nós não queremos. E veio uma segunda, oferecida a meu pedido, um orçamento de pedido da Vidraçaria Brasília, já que estavam aqui. Mediu-se tudo. 196 mil. 100 mil de diferença, não sei porquê. Então, isto ficou para o futuro, tá? Então, meus caros, é isso que foi feito. Me bate uma certa melancolia, porque assim, foi tanto da minha vida nesse ano aqui, tanta divisão de esforços, tanta coisa que aconteceu, e foi um ano divertido, foi um ano sofrido também, em muitos momentos, mas foi um ano divertido. Ontem eu acho que eu passei uma imagem muito meio pesada lá, quando eu li o extrato. É porque houve momentos em que eu estava muito estressado mesmo. Estressado, quer dizer, estafa, né? Mas foi um ano muito melhor, muito para o lado melhor do que para o lado pior, entende? Foi bom, foi legal. Mas para um homem que já está olhando para 77 anos, vamos combinar que é um pouco demais, né? Minha mãe que dizia, pretensão e água benta, cada um pega o que precisa. Acho que eu devia ter ouvido ela melhor, né? De qualquer modo, procurei dar o meu melhor aqui. Contei com muito apoio. Depois houve um recolhimento, as pessoas começaram a dar conta das suas próprias vidas, não tiveram mais tempo. A Josi e eu começamos uma tarefa legal, sabe, de acolher as pessoas. Alguns dos moradores novos foram acolhidos por nós. Foi, né, Josi? Deve ter sido para ela também bem legal. Não deu para continuar porque fomos, assim, tragados pelos acontecimentos da gestão do condomínio. Eu botei uma observação final. Houve pequenas despesas, assim, R$50, R$200, despesas que eu botei como teto R$1.000, assim, que eu pagava com o meu cartão de crédito, ou débito, ou Pix, porque se eu fosse comprar esse celular, e a pessoa dizia, tá bom, então você vai pagar. Aí, olha, Olival, Vitor, Sabrina, vocês assinam. Não dá o tempo, eu não tenho tempo para ficar lá esperando isso. Como não era um gasto tão alto, daí eu paguei e depois houve o ressarcimento em todas as vezes. Tá bem? Que a nova gestão tenha o apoio de todos, porque o síndico ou a síndica seja eleito dentre nós, ou seja uma síndica ou um síndico contratado por nós, sob o controle do Conselho Fiscal, importante, tenha o apoio de todos, porque aqui é o nosso lar. Aqui é um dos melhores lugares do mundo. Vamos valorizar o que nós temos. Nós não somos luxuosos, não luxentos, eu ia dizer, mas nós somos gente decente. E nós gostamos de olhar e gostar daquilo que vemos. Gostamos de voltar para casa e olha só que beleza onde estou chegando, onde eu moro, né? E não uma coisa decadente. E a gente estava marchando para essa decadência. Não podemos permitir, tá? Como propósito, né? Então, muito obrigado a todos. Ainda me faltam alguns dias. Continuarei fazendo, especialmente naquelas obras mais imediatas que falei. E estarei daqui a pouco na reunião para a eleição da nova pessoa para assumir em 2025. Esqueci de uma coisa, faltou aqui. A renegociação do valor do condomínio, que estava o valor da mensalidade do escritório de contabilidade, que estava em torno de 1.400 e alguma coisa, ou 1.200 e alguma coisa, e que, por um acaso, descobri que o mesmo escritório prestava serviços para outros condomínios aqui perto, no valor de 650. Esta foi difícil, tá? Então, o síndico pode e deve abrir concorrência, né? Acho que devemos, sim, sempre abrir concorrência a cada 3 anos, 2 anos, ou como na proposta atual feita,
de renovação anual automática, a não ser que haja um aviso de cancelamento do contrato, de suspensão, com um mês de antecedência. Passaram para R$ 706. Bem, é assim, né? Chegaram aquele valor porque nós deixamos. É isso. Quem me disse isso? O Paulo, há pouco, quando a gente foi ali no Imperatriz comprar aquela coisa de água desse tamanho. Eu levo ele junto porque é muito pesado para eu carregar. E ele é bom eu conversar com ele. Então, meus caros, me esqueci de colocar isso, devia ter colocado. Fica aqui o registro. A todos um abraço e que tenhamos todos, sim, um excelente período de festas, de confraternização, lembrando-nos todos que o bem-querer é o único ganho real que a gente adquire ao longo de uma vida que pode ser de 5 anos, de 15, de 40, de 80, de 100, de 100 anos. Tudo fica. Os óculos ficam, o celular fica, o joelho fica, tudo fica. Menos conosco vai na nossa história o bem-querer. Passei bem. Que sejam ótimos momentos de confraternização e que 2025 chegue para nós com alegria e com a certeza de que, agindo e unidos, estamos mais fortes.